Panorama do Seguro. Seja bem-vindo ao programa Panorama do Seguro. Eu sou o Paulo Alexandre e ao meu lado está Francisco Galiza. Tudo bom, Francisco? Tudo bem, Paulo. Prazer estar com você aqui de novo. Francisco José dos Santos Galiza é mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas e acadêmico da ANSP, Academia Nacional de Seguros e Previdência, além de ser consultor de Economia do Sindiceg-SP. É isso, Francisco? Esqueceu alguma mesmo, coisa? não, tá bom. Esse é o programa Panorama do Seguro, que pretende fazer uma análise econômica do setor de seguros, uma vez por mês, e é uma realização do Sindicato das Seguradoras e Resseguradoras do Estado de São Paulo, Sindiceg-SP. Esta é a segunda edição do programa e o primeiro Panorama do Seguro de 2018, que sempre irá ao ar na terceira sexta-feira de cada mês. Obrigado a todos que interagiram. Nós recebemos muitos elogios, muitos e-mails, muitos WhatsApps e agradecemos a todos que interagiram conosco. Você vai ver a seguir: situação macroeconômica atualizada, previsões e comentários da economia, o cenário econômico do setor de seguros e tendências, análise e comentário dos fatos que se destacaram e, por fim, fecharemos o programa com dicas de leitura. Fique conosco! 2018 é, sem dúvida, um ano importante para o país, com diversas possibilidades políticas e econômicas. Que rumo o país irá tomar? E como será o mercado de seguros diante desse cenário? Essas são boas perguntas e iremos comentar mensalmente ao longo do ano. Galiza, vamos começar o programa falando da situação atual da economia. Como das outras vezes, eu desenvolvi uma série de tabelas e de gráficos. Então aqui, no caso econômico, aqui são dois gráficos e uma tabela. Aqui, primeiro, uma comparação de dados de 2016 com 2017. A gente vê, por exemplo, uma inflação muito baixa. Aqui está o GPM, o IPCA também foi bastante baixo, o índice oficial. Um dólar comercial de venda bem equilibrado e um ponto forte que houve no mercado, na economia brasileira em 2017, foi o comportamento da indústria de automóvel, indústria de veículos, que teve um aumento de produção de mais de 25% no ano. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem a taxa de desemprego na região metropolitana de São Paulo, calculada pelo SEAD, e que a gente observa que já houve uma queda, aqui vai até novembro o número, mas ainda não atingindo a queda necessária. De qualquer maneira, a tendência é de queda. Agora é a hora de falar da economia no setor de seguros. Um fato que eu até já comentei no último programa, Paulo, um fato estatístico bastante relevante no ano 2017 foi o DPVAT, que houve uma queda de receita, determinada pelo governo ao final de 2016, que também vai haver no ano que vem, porque houve algo similar em 2017. Então aqui a primeira tabela é a receita do segmento até novembro, mas o percentual praticamente não vai alterar, onde a primeira tabela aqui de cima é a variação de seguro de pessoas, que cresceu 11%, ramos elementares com o DPVAT, que cresceu 5%. Quando a gente expurga o DPVAT, tanto do ano 2017 como 2016, a variação é 8%, ou seja, em linguagem simplificada, o DPVAT representou uns 3 pontos percentuais de crescimento do mercado. Chegando ao número final sem o DPVAT, tirando essas duas variáveis, de 9%, ou seja, o mercado quase cresceu 10%. Levando em conta que a gente viu que hoje o mercado teve uma inflação de 3% no IPCA, o GPM praticamente zerado, então é um dado extremamente favorável. O segundo gráfico, a segunda tabela, que é uma tabela de lucro. Esse é o grande ponto que ainda o mercado teve um senão, digamos assim. Que aqui eu mostro a lucratividade, o lucro líquido, tanto das seguradoras, das resseguradoras e capitalização. O que a gente observa aqui na tabela, na última tabela de baixo, Você vê que o lucro acumulado das seguradoras teve uma queda de 4%. Isso está caindo, tá? Na verdade, esse lucro acumulado, a perda está diminuindo. Então, a lucratividade das empresas só vai começar a melhorar no primeiro semestre de 2018. Por que essa queda de lucratividade, se você quisesse perguntar? Dois motivos muito fortes. Primeiro, uma queda de juros afetando o resultado financeiro e patrimonial das empresas. E o segundo é a própria queda de receita no ajuste. Vamos falar das previsões. Primeiro, da economia. Agora, Paulo, eu tenho mais dois gráficos que medem as previsões que são obtidas através do Boletim Focus, que são as previsões do mercado financeiro. E aqui a gente vê quanto é que o mercado estava prevendo para o ano 2018 ao longo do ano 2017. O que a gente observa aqui?
Em 2017, em janeiro de 2017, o mercado estava prevendo, tá, um câmbio ao final de 2018. É interessante mostrar como as pessoas estão prevendo as coisas, né? Em torno de 3,50. E foi se ajustando e hoje está um número em torno de 3,30. Né? Aqui tem o crescimento econômico do ano do PIB 2018. Ele abre o ano em torno de 2,1%. Estou falando abre o ano do ano passado, de janeiro de 2017. Ele tem uma oscilação e hoje ele está em 2,7%. Ou seja, em resumo, hoje o mercado está estimando um crescimento para esse ano 2018 entre 2,5% e 3%, o que é um número bem favorável. Se realmente for realizado, vai ser um número favorável para a economia, enfim, e obviamente para o mercado de seguros. Um outro gráfico aqui que é interessante observar, dentro desse mesmo raciocínio de previsões econômicas, né, do Boletim Focus, é o comportamento da inflação de 2018. Em janeiro de 2017, o mercado estava prevendo de inflação para esse ano em torno de 4,5%. E foi caindo, vocês podem ver pelo gráfico, ao longo do tempo, atingindo já abaixo de 4%. Então a gente tem, em resumo, 3% de PCA em 2017 e uma previsão de 4% de PCA em 2018. Em relação ao setor de seguros, quais são as perspectivas? Tá, vamos lá. Aqui tem um trabalho que é feito, que eu até comento bastante, que é feito sobre, patrocinado pela FENACOR, que é o índice de confiança do mercado, né? Aqui no caso é o índice de confiança expectativa das seguradoras, né? É um índice, em uma linguagem, tentando resumir, é um índice que varia entre 0 e 200, onde acima de 100 indica otimismo, né? Então a gente vê o mesmo raciocínio, né? Quer dizer, aqui eu tenho o ano de 2015, onde havia pessimismo. Esse gráfico vai desde janeiro de 2015, né? Tá o gráfico. Bastante pessimismo, estava abaixo de 100 pontos. Ele tem uma oscilação em 2016 e agora ele está acima de 120 pontos. Então, hoje, o mercado está com a previsão de 120 pontos, né, em termos de desconfiança. As seguradoras, isso aqui é a opinião das seguradoras, isso aqui não é a minha opinião, é a opinião das empresas, né, que respondem para o indicador. Né. Beleza, aliás, eu queria que você explicasse um pouco melhor esse indicador do ICES. O ICES, ele é função de 3 variáveis, quando você faz as perguntas para as seguradoras e para as grandes corretoras e para as resseguradoras, né. Como elas avaliam a economia brasileira nos próximos 6 meses, né, e como elas avaliam como estará a rentabilidade e o faturamento do setor em que elas atuam. Então, por exemplo, em corretora de resseguro, corretora de seguro, as grandes corretoras, são perguntadas como elas avaliam esse setor. E aqui, no caso, é seguradora. Então, o que vocês veem aqui? Aqui são as 3 curvas. O que está, a previsão melhor hoje do mercado, está a economia brasileira, tá? Que é a linha azul, tá? Que está aqui em cima, que está um nível mais alto. Então, o otimismo maior das empresas está em relação à economia como um todo, né? O que bate com os 2,5% a 3% de crescimento do PIB. A segunda variável, a segunda melhor, se refere ao faturamento do negócio, que é a cor laranja, também acima de 0%, né? Então está aqui também o otimismo, um pouco abaixo da economia brasileira, mas também otimista. O que ainda não cresceu de forma suficiente foi a rentabilidade, que é aqui a cor rosa, a curva de cor rosa, ou seja, as empresas hoje acham que a sua rentabilidade ainda será igual, tá, ou um pouquinho melhor, já que está acima de 0%, do que a rentabilidade atual. E as estimativas de variações para 2017 e 2018, quais são? Vejam só, aqui são as variações, vocês podem ver, de 2014 para 2015. Os seguros, a receita do mercado de seguros foi de 5%, 2014 para 2015, foi de 2% de 2015 para 2016, tá? Será aproximadamente 8%, mas eu lembro que esse 8% está inserido o efeito do DPVAT, tá? Que segurou os números, pelo menos 1 ou 2% em relação a isso segurou. E embaixo tem saúde suplementar e aqui o total. Veja só, sem considerar o DPVAT, aqui vai ficar, e considerando o mercado de saúde suplementar, deve ultrapassar os 10%, sobretudo porque o mercado de saúde suplementar ele tem crescido a uma taxa maior do que o mercado de seguros, tá? Para 2017 e 2018, a minha estimativa atual, e nos próximos programas eu vou detalhar mais isso, né,
é que o mercado de seguro sem VGBL, e apesar de considerar o mercado de DPVAT, e se confirmado de fato esse crescimento 2,5%, vai voltar a crescer 2 dígitos, né? É uma demanda do mercado, é um desafio como era há 3, 4 anos atrás. E quando isso acontecer, a gente vai poder realmente ver que o pior da crise já passou e a coisa vai voltar ao normal, né? Agora é a hora da análise e comentários dos fatos que se destacaram. Vamos aos fatos. O fato brasileiro é que a gente, nesse ano 2017, ou melhor, está em 2018, né, teve o recadastramento dos corretores pessoas físicas, né? E antes, o número anterior, se você pega essa estatística oficial no site da FENACOR, você tem aproximadamente 70 mil corretores ativos, né? No recadastramento, a gente vai obter em torno, pelo menos é o último número, que vai alterar, que pode alterar, dá em torno de 45 a 50 mil corretores, né? Então vai ser esse ajuste que vai ter em termos de corretores, né? Passar de um patamar de 70 mil para 50 mil corretores pessoas físicas, né? É um número interessante no mercado. O segundo fato que eu queria comentar foi publicado o Centro de Pesquisa Geneva Association, que é o principal centro de pesquisa europeu na área de seguros, publicou um trabalho, tá? O título do trabalho é em inglês, é fácil obter o texto pela internet, que é Genetic and Life Insurance: A View into the Microscope of Regulation, quer dizer, onde ele faz um assunto que está extremamente crescente em discussão no mercado, né? Que consiste no seguinte: até que ponto, tá, as informações genéticas das pessoas podem ser usadas na taxação desse tipo de produto. Pois é, a ANSP colocou esse assunto em pauta no Brasil. Ela fez vários eventos, vários cafés com seguro em vários estados, discutindo esse assunto do genoma com um geneticista, um advogado, um atuário, enfim, várias pessoas discutindo isso por vários pontos de vista. Foi interessante. É um assunto bem grande. E o texto, que é que eu quero comentar, ele desenvolve, tá? Ele faz uma comparação dos países do mundo, como eles estão em relação aos países, né? E ele qualifica em alguns grupos, né? Então, por exemplo, o primeiro grupo, como é que os países se posicionam em relação a isso, né? Então, o primeiro grupo de países é aqueles países onde não existe nenhuma regulação específica ao assunto, tá? Então, o país ainda não encontrou tempo, necessidade ou suporte para discutir a legislação. Então, quem está nesse grupo é Finlândia e a Índia. Principalmente o Brasil também está nesse grupo, também que não está ainda participando. O segundo grupo de países é aqueles países onde há um vazio regulatório. Olha como é que a coisa é complicada, né? Mas já há um código de conduta entre os países para restringir ou mesmo proibir esse uso dessa informação. Então, nesse grupo estão países como Japão e Grécia, né? O terceiro grupo de países, tá, significa o seguinte, que a seguradora não pode pedir um teste genético para o segurado, tá? E nem pode usar a falta dessa informação na taxação. Entretanto, tá, se no passado o segurado já fez esse cálculo, já fez essa avaliação, ele pode voluntariamente entregar essa informação para a seguradora. Nesse grupo está a Austrália, tá, nesse grupo de posicionamento. O quarto grupo de posicionamento de países são aqueles que proíbem o uso de teste genético até um valor limite, tá? Entretanto, para aqueles segurados com uma importância segurada muito elevada, a empresa pode, a seguradora pode solicitar essa informação. Então, nesse grupo está a Alemanha, a Holanda e Reino Unido. E o quinto grupo de países, são 5 grupos que eles analisam no texto, né? São aqueles países onde há completa proibição do uso de teste genético. É proibido. Tá? Na verdade, o que eles interpretam aí, não que vai ser proibido para sempre, é que esses países acham que a situação está tão confusa que eles resolveram esperar para ver o que vai acontecer e aí, a partir daí se posicionar. Então, na dúvida, eles esperam. Então, nesse grupo, a gente tem França, Portugal e Canadá. Para concluir, nós temos 2 dicas de leitura, né, Galiza? Temos sim. Aqui o primeiro livro é o livro escrito pelo Roberto da Rocha Azevedo, acadêmico da ANSP, com prefácio também do Antônio Penteado Mendonça, também acadêmico da ANSP, né? E o livro, ele fala São Paulo como me lembro. É um livro fazendo uma análise econômica da cidade de São Paulo, com fotos, com depoimentos, enfim, uma visão muito bonita, numa cidade que é a capital econômica do Brasil, né, sem dúvida nenhuma. Então fica essa dica, é uma dica
não diretamente econômica, tem uma dica de contexto histórico, né? E até de contexto pessoal, então fica a minha primeira recomendação. A segunda recomendação é complicado, é um livro de 600 páginas, né? Então fica meio até... É do Jorge Caldeira, A História da Riqueza do Brasil, né? Realmente ele analisa o Brasil desde 1500 em termos econômicos. Então a primeira coisa é falar que é de 600 páginas. Quem gosta do assunto, fazer uma história econômica, leia. Quem não gosta tanto, talvez não leia. Mas eu queria destacar dois fatos que me chamaram a atenção, que eu achei muito interessante, né? Que me surpreenderam como ele faz a análise econômica do Brasil, né? Primeiro é uma visão na colônia, no século 17 e 18. Né? Muita gente acha que o Brasil nessa época tinha simplesmente um conceito só exportador, tá? Exportava só cana-de-açúcar, pau-brasil, etc. O que ele mostra é o seguinte, que a economia interna era muito forte, era muito dinâmica. Só que isso não aparece, né, nos dados, muitas vezes não aparece, porque era uma economia informal. Havia uma taxação muito grande do governo português, né? Então a pessoa saía... para o mercado informal. Veja só, o que a gente pode aprender de história para os dias de hoje. E o segundo ponto importante é do século XIX, que ele faz uma análise econômica do governo Pedro II, né? O governo Pedro II, ele teve muitos ganhos no sentido de unidade do país, mas o país ficou engessado economicamente, né? Então, foi um momento em que o Brasil perdeu o seu passo em termos de desenvolvimento econômico, né? Enquanto os outros países, em 1830, 1840, começaram a desenvolver, o Brasil não desenvolveu. É aquela coisa, você aprende história para aprender os dias de hoje, né? São lições que a gente pode ter para o Brasil nos dias de hoje, por isso é que eu gostei de citar aqui esse trabalho. Essa segunda edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Francisco Galiza. Obrigado, Paulo, agradeço, como sempre, estar do teu lado. Eu acho ótimo estar aqui fazendo esse programa, um programa do Sindicato das Seguradoras do Estado de São Paulo, resseguradoras também, e espero, obviamente, que quem esteja nos assistindo esteja gostando. Espero vocês no mês que vem. Por favor, nos enviem comentários, críticas e sugestões para o e-mail producal@panoramadoseguro.com.br ou por WhatsApp 11 89 10 30 50. Bem, Paulo, agora só depois do Carnaval, né? Isso. Em fevereiro, sempre lembrando na terceira sexta-feira do mês, né? Para vocês acompanharem. E bom Carnaval a todos, né? Bacana. E por falar em Carnaval, se beber, não dirija.